Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Igor Dantas e hoje é um belo dia para ganhar dinheiro. Hoje eu estou aqui com o Vitor Miziara, gestor da Critério Investimentos, e a gente vai bater um papo sobre mercado financeiro, tanto na renda fixa quanto na renda variável, e o processo de migração que tem ocorrido de investidores que estão na renda fixa para a renda variável e por quê. A gente tem visto um cenário de taxa de juros cada vez mais baixa, né, Vitor? O Copom ontem anunciou a redução de taxa de juros para 6%. E o Vitor tem contribuído com vários canais de comunicação, como Valor Econômico, Estadão, Broadcast, e a gente tem a oportunidade de perguntar algumas coisas para eles. Vitor, o que as pessoas têm te perguntado sobre a taxa de juros, sobre o juros real, o que você entende disso e qual que está sendo o movimento hoje que está acontecendo no mercado? Hoje a gente teve o Copom ontem, reduziu os juros para 6%, né? E aí muita gente já se questiona que na renda fixa não vai mais conseguir ganhar dinheiro. Só que não é só na renda fixa que você não vai conseguir ganhar dinheiro, você pode até praticamente perder. A gente teve há pouco tempo atrás o primeiro relatório trimestral de inflação que o Banco Central soltou, dando até 2022 a inflação super controlada. Então isso daí, quando a gente faz a conta do juros real, que é o juros dividido pela inflação, né, tirando o quanto a gente vai render, menos o nosso perda de poder de compra, e hoje a gente já está projetando aí 1,5. Então é falar que a gente vai colocar um dinheiro investido, vai passar um ano, você vai ganhar 1,5 de juros reais. Então é muito pouco, já tem muita gente questionando, a gente já está ouvindo falar e falando com os nossos clientes bastante a respeito de rebalanceamento de carteira, de ter que correr um pouco mais de risco ou ser um pouco mais eficiente na alocação de produtos, de fundos de investimento, carteiras de ações, para poder ter um retorno maior no final do ano, né? A gente projeta aí que os juros devem terminar o ano em 5,5%, ano que vem é uma inflação de 4%. Então, assim, basicamente você não vai mais ganhar dinheiro se ficar mal investido. Antigamente, há 3 anos atrás, a gente pegou taxa de juros a 14%, você podia colocar o dinheiro lá se tivesse mal investido e ainda dar um troco. Agora não, agora você tem que realmente ser eficiente, realocar a carteira, buscar mais risco, diversificação é super importante. Existe algum caminho ideal para o cliente que estava na renda fixa ou o cliente que já está no multimercado, para onde que ele tem que ir, para onde ele pode ir? Tem uma diferença do conservador para o moderado? O que você acredita hoje na sua visão de mercado, Vitor? O que eu vi muito acontecendo foi uma evolução do mercado de capitais aqui no Brasil, né? Antigamente você só tinha o CDB do Itaú no banco do Itaú. Então a gente teve aquele primeiro grande movimento de você ter as plataformas abertas e poder comprar vários títulos de renda fixa em um só lugar. Depois a gente teve a abertura de crédito privado. Hoje um investidor com 10 mil reais consegue comprar uma debênture da Vale, por exemplo. Então já foi um movimento que teve democratização dos investimentos, né? Até o Benchimol, o CEO da XP, fala bastante disso. São os pioneiros. São os pioneiros, abriram a plataforma e o investidor brasileiro foi se profissionalizando pouco a pouco a investir em títulos que antes ele não conhecia e nem tinha acesso. Depois a gente teve a entrada dos fundos de investimento. Antigamente 5 anos atrás, para investir num fundo de investimento, você tinha que fazer um cadastro de 6 páginas para investir em um fundo. Caramba. Hoje você consegue, lá na plataforma da XP, por exemplo, investir em 400 fundos diferentes com mínimos de 100 reais. Hoje, com 5 mil, você pode investir num fundo que investe lá fora, que compra ouro, que compra outras coisas. E agora a Bolsa, né? A Bolsa hoje que a gente está vendo no jornal, vê o Bonner falando. Hoje em dia o número de pessoas entrando na Bolsa aumentou muito. A gente há pouco tempo atrás eram 400 mil CPFs, hoje a gente já está para mais de 700, 800 mil CPFs ativos na Bolsa. Então já mostra um movimento do brasileiro de buscar cada vez mais outros ativos ou ativos um pouco mais sofisticados para poder rentabilizar mais a carteira, né? Em relação a perfil, eu acho que as pessoas têm um pouco o perfil, o básico, né? O perfil conservador, o moderado, o agressivo, mas esse perfil é mutável com a pessoa, com o próprio crescimento dela, então profissionalmente, crescimento de idade, quanto mais velho você vai ficando, na teoria menos risco você toma, e também o seu perfil em relação ao cenário. Hoje o conservador não é o mesmo conservador de 5 anos atrás. 5 anos atrás um conservador não investia em crédito privado. Hoje ele coloca dinheiro em fundos de debêntures que não tem imposto de renda, por exemplo. Então os próprios perfis
vão se adequando ao cenário do país, da economia global, né? É até engraçado, muito cliente, e muitas pessoas também, independente se investe ou não, na época da Dilma, que a taxa de juros estava 14,3% lá, antes do impeachment, depois do impeachment aconteceu e a taxa de juros foi caindo. O Henrique Meirelles, como Comitê de Política Monetária, foi descendo a taxa de juros, sei lá, de 14, foi para 13, 12,5, 12, 11, até chegar em 6,5%, em 6 de hoje. E antigamente, quem ganhava 90% do CDI, estava mais de 1% ao mês. Então era aquela tradicional frase, fui no banco, eu estou rendendo mais de 1% ao mês. E isso acontecia efetivamente, você fazia um CDB de 90% do CDI, com prazo de 3 anos, e ganhava ali seus 1% ao mês, tirava para agendar um pouquinho menos. E hoje, o anseio do cliente, do investidor, ainda é ganhar esse 1% ao mês. O brasileiro tem na cabeça o 1% ao mês, né? Exato. Ganhar sempre 1% ao mês e quando muito líquido. Exato. Hoje, eu até que fiz pouco tempo atrás, acho que coisa de 2 semanas atrás, eu dei uma entrevista para o Valor Econômico e comentei, falei que o brasileiro quer ganhar 1% ao mês e vai terminar o ano não ganhando 0,5% ao mês. E isso sem descontar a inflação. Se contar a inflação, aí vai dar 0 alguma coisa por mês. E essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Tem alguns fundos de debêntures que estão com histórico acima de 200% do CDI, que renderam 1% ao mês, mesmo com a taxa de juros baixa. Tem alguns fundos pré-fixados que também estão, e todos eles na plataforma da XP disponíveis, mas provavelmente eles não vão continuar nesse ritmo, porque já fechou muito a curva de juros. O que você acredita que para o investidor que ainda busca esse 1% ao mês deve fazer? Fundos de ações, multimercado, ações direto, qual a sua opinião sobre isso? Esses fundos de debênture eles vão continuar performando bem. O objetivo deles sempre foi performar 110, 105, 115% do CDI líquido, com uma liquidez muito boa, de 30 dias. Uhum. Então esses fundos vão performar. Eles performaram muito melhor, porque, igual você falou, a curva de juros fechou, né? A expectativa de juros futuro perto do movimento atual, fechou muito rápido. Assim, a economia melhorou muito, o governo acelerou em várias reformas e o mercado viu isso. Então, esses produtos ganharam prêmio nisso. Agora, para a pessoa ganhar hoje o 1% ao mês, a gente está falando que é basicamente 200% do CDI hoje, com juros a 6%, né? Terminando o ano em 5,5%, o Itaú dá que a taxa de juros vai terminar em 5%, o investidor vai ter que correr risco. E aí a gente entra nas classes de risco com um pouco mais de risco ou menos de risco. Então você vai desde fundos de investimento multimercado com mais alta volatilidade, ou você acaba migrando para a parte de investimentos de fundos de ações ou propriamente a bolsa, comprando ações, né? Hoje com R$100, R$1.000, você consegue comprar lotes de uma ação, por exemplo, como a Itaúsa, que paga dividendo de 7,5% ao ano. Então você tem essas possibilidades. O fundo de investimento de ação é sempre bom, porque no final você vai ter um profissional que é o gestor, fazendo a gestão do seu dinheiro, acompanhando o mercado todo dia e com zero conflito de interesse, porque ele ganha se você ganhar, né? A taxa de performance. Se ele performar, ele vai ganhar dinheiro e você também ganhou dinheiro, né? Legal. Então hoje tem que realmente correr um pouco de risco para entregar retorno na carteira, né? A gente vê hoje até gente que aceita algum tipo de investimento ou uma estruturação de uma carteira em que você consegue bolar ela de um jeito em que o pior cenário você não vai ganhar nenhum retorno no ano, então vai deixar de ganhar aí 5% ao ano, mas se der certo os produtos de risco entregando o resultado que eles prometem, pode ganhar até 3 vezes os juros, né? É o que é estruturar a carteira. Sim, que é a parte que a gente faz muito aqui de alocação, de entender um pouco o perfil do cliente, conservador, moderado, agressivo, e aí acaba fazendo a estruturação com base em, primeiro, quanto ele quer correr de risco e quanto ele quer depois ganhar, né? Legal. Vitor, para a gente terminar, eu sempre pergunto para as pessoas que estão no mercado, são referência, me dá seu top 3 fundos de ações, multimercado e, de uma forma geral, investimentos para agora, no segundo semestre de 2018, hoje está dia 1º de agosto, começamos com a bolsa andando bem hoje. Já está subindo. Então me dá os seus top 3, fundos de ações, multimercado e investimentos em geral para o segundo semestre de 2019. Olha, de fundo de ação eu gosto muito de 2 casas que estão sempre aí na mídia, a Dália, é uma casa que eu gosto muito, a equipe é muito boa, a gente recebe sempre eles aqui. Gosto também muito do Alasca,
Eu acho o Breda assim, excepcional. Esse ano eles não estão tendo um ano muito bom, mas como ele mesmo fala, ele não faz investimento para um ano, ele faz investimento olhando 10, 12 anos. São cases super fundamentados. Então, ele até brinca, ele fala, pô, o fundo caiu esse mês, eu sei que vai ter cotista batendo na porta para reclamar. Mas ele está olhando o longo prazo, é o gestor que está montando uma alocação para longo prazo para ganhar muito dinheiro. E se a bolsa cai, é oportunidade de entrada também. Sim, é o que ele fala. Eu estou montando um case que se caiu está mais barato para você continuar comprando. Então são dois gestores aí renomados, de excelência em formação e carreira. Gosto muito deles. Gosto de um fundo que aí é super legal, é da casa da ZQuest, que é o ZQuest Small Caps. É um fundo que eu gosto muito. Small Caps, para quem não sabe, são as empresas que têm um pouco menos de liquidez na bolsa, tá? E quando a gente vê mercado de alta na bolsa, geralmente a gente vê primeiro as blue chips, que é mais fácil do investidor estrangeiro, os grandes investidores entrarem com muito dinheiro de uma vez, e são papéis que têm liquidez, então a gente vê sempre as blue chips terem um movimento de alto primeiro. O segundo movimento são geralmente as small caps, que são empresas menores, que demoram para o investidor ir comprando ao longo do tempo. E aí depois elas fazem um movimento de alta. Então ele é um fundo que investe nessa categoria, tem um retorno super bom. E para quem acha que pô, a bolsa estava 80, já está 100 mil pontos, subiu, esse é um setor que ainda pode andar. Então empresas que vão andar mais para frente. Né? Sim, que vão andar mais para frente, ou empresas às vezes menores que podem se tornar grandes empresas com volumes negociados assim absurdos na bolsa. Então eu gosto bastante e gosto também da parte de top pick de ações, né? O cliente discutir com você, usar todo o nosso know-how, nosso material. A gente tem a Eleven, que é uma casa de análise super parceira da gente, com carteira recomendada mensal, semanal, de fundamentos, de dividendos. Eu acho muito legal a gente usar isso, porque o cliente pode ter a experiência de ter a ação na carteira e se sentir sócio mesmo da empresa, participar de lucro, de dividendo e ver o crescimento aí mais para médio e longo prazo, né? Legal, maravilha. Obrigado, Vitor, pela entrevista. Valeu, é isso. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.